Olá, bom dia. Bora lá para mais um dia, graças a Deus. Mais um dia se inicia, mais um dia que chegou pela misericórdia do nosso Pai, do nosso Senhor. É aquele que nos fortalece, é aquele que nos traz a paz, a alegria, todo entendimento vem do Senhor. Hoje Deus ele quer falar comigo e contigo sobre restauração, sobre restituição que Deus tem para fazer e quer fazer na minha vida e na sua vida. Você crê? Toma posse nesse dia, que hoje o nosso dia venha ser abençoado, venha se iniciar, né? Cheio da graça, da providência do nosso Pai. Que Deus ele nos livra, nos guarde de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor venha fazer o querer dele, a vontade dele na minha vida e na sua vida. Então, para isso acontecer, nós temos que agradecer a Deus pelo dia, abençoar, pedir para Deus vir estar conosco em todas as decisões, em toda a caminhada que nós possamos fazer no dia de hoje. Então, Deus, ele quer mudar a minha sorte, ele quer mudar a tua sorte, ele quer restaurar, ele quer restituir tudo aquilo que o adversário roubou das nossas vidas, ele quer trazer de volta a paz, a alegria e o amor. Então, se você crê, já vai tomando posse dessa palavra. Amém? A palavra de hoje se encontra em Jó 42, uma passagem bastante conhecida que fala, né, um pouco da vida de Jó, tudo aquilo que Jó passou, Jó atravessou, ele passou por muitas dores, mas tudo foi permissão de Deus. Tudo foi pela vontade de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus confiou em Jó, porque Deus sabia que Jó era íntegro, ele era fiel, ele honrava o Senhor com todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha. Mas só que ele teve que passar por um processo muito doloroso, muito dolorido na vida dele, que muitas das vezes eu e você não queremos passar, nós não queremos atravessar, nós não queremos sentir a dor do processo. Mas se nós não atravessar o processo, é impossível eu e você chegar no propósito que ele tem para mim e para você. Amém? E a palavra aqui, em 42, foi quando Deus ele chegou e mudou, restaurou a sorte de Jó. Mas Jó, primeiro, ele fala assim, em 42 do 1, que fala assim, o arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, a Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orara por vós, porque deveras a ele aceitar, para que eu não vos traste conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Somente até aqui, para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco nesse dia. Jó, ele estava ali arrependido, pelo todo o sofrimento que ele estava passando, que ele sentiu a dor, ele sentiu a angústia, e ele fala para Deus assim, que eu sei, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer. Tudo o Senhor pode fazer e que nada dos seus propósitos
pode ser impedido. O que Jó estava falando? Que ele não podia fazer nada, que ele tinha que aceitar o que ele estava passando, que ele tinha que entender que era um processo que ele estava atravessando da dor, que não restou ninguém, só restou a dor e o sofrimento. Até a mulher dele falou: amaldiçoa esse Deus e morre, mas ele não, ele ficou ali com a dor dele, com o sofrimento, ele entendeu que tudo era da vontade de Deus, do propósito de Deus. E ele fala que antes ele só escutava falar de Deus, agora os olhos deles, ele fala assim para o Senhor: agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo do pó e das cinzas. O que ele está querendo dizer? Que com a experiência, que com o processo da dor que ele estava atravessando, ele poderia realmente falar que agora os olhos dele estavam vendo Deus, porque ele estava vivendo de perto. E porque é no momento da dor que eu e você nos aproximamos mais de Deus. Então não espere a dor chegar para você se aproximar de Deus, se aproxime em todos os momentos. Jó, ele não se aproximou de Deus somente na hora da dor, não. Em todas as horas, porque a Bíblia fala que ele era reto, ele era sincero, ele entregava sacrifícios pela vida dele, por toda a família dele, ele clamava ao Deus vivo. E ali, só que o inimigo, ele viu que ele adorava a Deus pelos bens que ele tinha, por tudo que ele era feliz, ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha tudo. Mas Deus mostrou para o inimigo que não é assim, que Jó ele conseguiria atravessar o processo e ainda se manter fiel, não amaldiçoar o Deus vivo. E ali foi o que aconteceu com Jó. E ele fala, né? Que eu sei, Senhor, que tudo podes fazer na minha vida. Nenhum dos seus propósitos vai ser impedido mesmo, porque tudo está nas mãos do controle de Deus. Então, quem somos eu? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para questionar o trabalhar de Deus? Então, nós temos que aprender a passar pelo processo, que cada um passa por um processo. Eu passo por um, você passa por outro. Mas em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nenhum dos propósitos do Senhor vai ser impedido, amém? E aqui mais embaixo, na hora que Deus fala para os amigos dele, é aqueles amigos que murmuravam, é aqueles amigos que falavam mal de Jó, falava que Jó estava em pecado por ele estar passando aquele processo, que acusava Jó. Só que enquanto eles acusavam Jó, sabe o que Jó fazia na dor dele? Jó orava pelos seus amigos, Jó clamava pelos seus amigos. E por causa disso, Deus entrou com justiça. Deus precisou falar para os amigos dele se arrepender, porque o que eles falavam não era reto, assim como o servo Jó falava. E o que Deus pede? Para eles, Deus usou eles para levar oferta, para levar bens, para levar para Jó, tudo de Jó que precisava. Foi através dos amigos dele, mas sabe por quê? Deus mandou, Deus ordenou. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, não há quem possa falar não, porque quando Deus manda, ele tem todo o poder. E ali os amigos dele foi o que abençoou a vida deles, mas só que os amigos dele não viu ele clamar por eles. E isso, só que Deus viu, a pessoa que precisava ver viu que era Deus. Então, Deus, ele é justo, ele é justiça. E ali Deus usou os próprios amigos que Jó oravam para abençoar a vida de Jó. Então, eu vejo isso na minha vida e na sua vida. Aquilo que eu e você temos que passar, nós passaremos. E Deus vai usar pessoas de perto, não de longe, para te abençoar, para te ajudar, porque Deus, ele conhece a sua vida, o seu coração, aquilo que você clama, aquilo que você ora por um familiar, por um amigo, por uma pessoa querida. Então Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então faça o que é de bom hoje e você vai ser recompensado por Deus, não é pelo homem não, é por Deus. Então Deus usa quem ele quer, da maneira que quer e na hora que ele quer. Então aguenta o propósito, porque nenhum dos propósitos do Senhor vai ser impedido, tanto na minha vida quanto na sua vida. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração e entenda que Deus, ele pode resolver todos os seus problemas, que Deus, ele pode dar a última palavra na sua vida. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, toda a honra e toda a glória é dada a ele. Então não questione o trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que hoje nós tenhamos um dia abençoado, um dia próspero, um dia cheio da presença de Deus e que tudo aquilo que nós colocar diante da presença dele, ele vai nos honrar.
Então, honra o Senhor primeiro e você vai ser honrado. Humilha-se diante da presença do Senhor e Ele vai te exaltar. Amém? Que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja, sua casa, seu lar, sua família. E que se o Senhor permitir, se o Senhor deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Tenha força, tenha foco e tenha fé, porque Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe.